Olá pessoal, bem-vindos ao canal Buscando ao Senhor. E hoje estou aqui para compartilhar mais uma palavra aqui de Deus em um determinado momento em que as pessoas se iraram com Jesus, com aquilo que Jesus ele falou. Isso que Jesus ele falava a verdade para as pessoas, muitas vezes revelava aquilo que estava tendo nos seus corações, e muitas das pessoas se irritavam, se iravam, né? As pessoas chegavam a ponto de querer tirar a sua vida, né? Tirar a vida de Jesus por causa daquilo que ele falava. E imagina conosco, né? Quantas pessoas não vão se irar por causa daquilo que falamos, né? Mesmo quando estamos falando a verdade. E essa palavra me chamou a atenção, que está no livro de Lucas, no capítulo 4, aqui no versículo 28, que diz assim, ó: e todos, quer dizer que não houve exceção, todos, na sinagoga, ou seja, na igreja, podemos dizer assim, né? No templo, na sinagoga onde Jesus estava, ouvindo essas coisas. Quais coisas? As coisas que Jesus falou para eles. Jesus ali falou que havia sido ungido pelo Espírito Santo para curar, para pregar o evangelho, o reino de Deus aos pobres, para libertar, enfim. E Jesus falou a respeito também do profeta, sobre o profeta não ter honra na sua pátria, né? E ele deu um exemplo de Naamã, que era sírio, e o profeta Eliseu, sendo de Israel, ao invés de ter ido, né, ao povo de Israel, a um leproso, ele fala assim no versículo 27, que muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, né? Jesus estava dizendo que querendo explicar que o profeta, né, ele não tem honra na sua pátria, ou seja, foi lá em outra pátria, com uma pessoa de outra nacionalidade, digamos assim, fora do povo de Deus, que foi purificado, né? E quando Jesus ele falou essas coisas, a palavra que diz, ó, se encheram de ira. Quando eles ouviram, tá aqui ouvindo essas coisas, a pregação de Jesus, as coisas que ele falou, e ele falou a verdade, se encheram de ira. Eles não se encheram do Espírito Santo, eles não ficaram cheios de arrependimento, eles não ficaram cheios de amor, de paz, né? E isso deve nos servir de lição, porque será que aquilo que Jesus está nos falando também não está nos irritando? Será que nós não estamos ficando irritados com o que Jesus está falando porque não queremos aceitar a verdade, não queremos aceitar a palavra como ela é? Quantas pessoas se iram, se irritam quando se fala da justiça de Deus, quando se fala que Deus irá julgar, por exemplo, que Deus irá retribuir segundo as obras? Quantas pessoas se irritam quando falamos contra a mentira, quando falamos contra o adultério, falamos contra alguma coisa que elas até não concordam, mas está escrito na palavra de Deus, mas Jesus não falou ali aquilo que eles queriam ouvir, mas Jesus falou a verdade. E não só isso, olha o que aconteceu. Eles se encheram de ira, eles ficaram com raiva, ficaram irados, nervosos, todos. E olha só onde eles estavam. Estavam na sinagoga. Então não é o lugar em que estamos, mas sim como está o nosso coração. Nosso coração deve estar receptivo à palavra de Deus. Eles ouviram, mas eles se encheram não do Espírito de Deus, eles se encheram de ira, ficaram irados. E diz mais, e levantando-se, eles se levantaram após ouvir as palavras de Jesus, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ou seja, após eles terem ouvido
as palavras de Jesus, eles decidiram expulsar Jesus, e não somente isso, além de tirar para fora da cidade, levar ao monte para que de lá o atirassem do monte para que ele morresse. Mas Deus foi com Jesus, diz aqui, ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Não sei como isso aconteceu, se Deus no momento fechou os olhos deles de forma que eles não conseguiram ver Jesus ali, mas Jesus saiu ileso daquela situação. Então, que isso sirva de exemplo, que seja qual for a situação, mesmo quando se irritarem, que nós não venhamos deixar a verdade, deixar a palavra de Deus, né? Deus deu livramento a Jesus e Deus também nos dá o livramento. Mas devemos ficar cientes que assim como naquela época eles ouviram a Jesus, que é o Filho de Deus, eles se encheram de ira, eles não se arrependeram, eles não deram ouvidos, mas muito pelo contrário, eles rejeitaram aquela palavra, se encheram de ira, expulsaram Jesus. Ao invés de o receberem, não, eles expulsaram, eles ficaram irados. Então, conosco também muitas vezes vai acontecer a mesma coisa. Irão se encher de ira, quando ouvirem a verdade, quando ouvirem a palavra de Deus. Então, pega essa palavra aí para o seu coração. Tenha um dia, uma semana abençoada aí, no nome de Jesus. E até a próxima.